Bom dia, manhã de 30 de maio para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 881. Estamos falando de dificuldades no livro agora de Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 1, lemos: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Como é que é? Provérbios de Salomão? Será que a vida moral de Salomão se encaixaria para ele escrever os escritos que formariam parte das Sagradas Escrituras? É certo que a Bíblia o chama de o homem mais sábio de todos os homens, mas Salomão, ele se desviou do caminho do Senhor e ainda escreve, e os seus escritos estão na Bíblia. Vamos à solução dessa dificuldade. Salomão iniciou sua carreira baseado em ideais elevados e princípios sublimes. Você pode ler isso em 1 Reis 3:3, declara que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso nos lugares altos e no santuário do Senhor em Jerusalém. Só no templo é que ele deveria ter celebrado culto a Deus. Deuteronômio 12:10-14. Em sua solene autodedicação ao Senhor para o trabalho, modestamente nada pediu para si próprio, senão o dom de um coração compreensível, um coração que ouve, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. Disse Deus que lhe daria um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Em 1 Reis 4:29, 1 Reis 5:9, lemos: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Verso 30, a seguir declara: era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. E no verso 31, afirma que ele era o mais sábio do que todos os homens, mais entendido ainda que todos os sábios da época anteriores a sua, Etã, Emã, Cacol e Darda, e sua reputação espalhou-se por todo o Oriente Próximo. O dom da sabedoria concedida a Salomão dizia respeito, de modo particular, a questões de governo, como juiz entre partes em litígio, como 1 Reis 3:16-28, edificador de grandiosas obras arquitetônicas e artísticas, líder inspirado de adoração e do culto público, na dedicação do templo, como quem promoveu a fortificação das defesas da cidade e a formação de grandes exércitos dotados de equipamento militares avançado, promotor do comércio com escala internacional e de uma economia doméstica progressista, sumeramente próspera. Deu-lhe também o Senhor sabedoria em questões relacionadas à ciência, em todos os ramos da botânica e da zoologia, de acordo com 1 Reis 4:33, no domínio da poesia e literaturas sapienciais, verso 32, refere a 3.000 provérbios e 1.005 cânticos que ele o fez. O livro de Provérbios contém alguns dos ensinos mais sublimes jamais escritos a respeito de uma vida piedosa, cheia de bons frutos, contendo, reiterando eloquentes advertências contra
a licenciedade sensual e a tolerância do crime em colaboração com os criminosos mais impiedosos. Ensina a bela arte de se conviver harmoniosamente com as pessoas, sem, entretanto, comprometer os princípios morais. Não pode haver dúvida quanto ao magnífico gabarito da excelente sabedoria e habilidade de Salomão. Como mestre e dirigente governamental, não há uma boa razão para que duvidemos da inspiração de suas grandes obras literárias. E isso engloba Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Lemos, todavia, em 1 Reis 11, que Salomão partiu para os casamentos múltiplos, procedimento excessivamente perverso por razões de ordem diplomática, mas por ter bom relacionamento com as nações vizinhas. Diz-nos o verso 1, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. O verso 2 prossegue salientando o seu pecado de celebrar casamento com mulheres pagãs, fazendo uma referência ao Êxodo 34, 12 a 16, que trata da proibição de israelitas casar-se ou associar com pessoas incrédulas. O verso 3 refere o alargamento de seu harém, de modo que atingiu 700 esposas e 300 concubinas, além da consequente tolerância do culto pagão e até mesmo com cooperação ativa com essa idolatria. A adoração de falsos deuses que suas mulheres haviam trazido consigo, a atenção de Salomão foi atraída de modo especial para Astarote de Sidom e Milcom dos Amonitas. O verso 6 conclui tristemente que esse relato assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Ele chegou a edificar um relicário para Camus, deus de Moabe, e outro para Moloque, abominação dos filhos de Amon. Fica, portanto, bem claro que o dom da sabedoria de Salomão não o incluiu o da fidelidade aos princípios morais, a Yahvé no que dizia respeito aos seus relacionamentos pessoais. Ele conhecia muito bem o Deuteronômio 17, 16, 17, que adverte severamente contra os vícios em que ele se imiscuiu: multiplicação de cavalos, de esposas, acúmulo de prata e ouro. Era capaz de instruir as pessoas a respeito da moderação e do autocontrole. Tinha toda a acuidade mental para entender que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas, ao ver-se investido de poder absoluto, de sabedoria superior e de honrarias e riquezas incalculáveis, para poder adquirir o seu bem, Salomão começou a sucumbir em seus desejos carnais sem a mínima restrição. Lemos em Eclesiastes 2:10, Salomão confessa: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ele condenou-se a si próprio ao preferir viver uma vida de experiência com todos os prazeres e vantagens que significariam felicidade para um filho do mundo. No entanto, como ele próprio testifica no livro de Eclesiastes, descobriu que toda essa satisfação jamais lhe trouxe alegria ou felicidade, ou pelo menos uma sensação de realização significativa. Depois que tudo acabou, por isso foi levado a perceber, por experiência própria, bem como por teoria, a revelação de Deus que nenhuma atividade de realização debaixo do sol, isso é, que se relaciona com esse mundo destruído pelo pecado, passageiro, que jamais se refere a Deus, no céu, nem ao abismo ou inferno, além
representa alguma coisa boa, senão frustração, futilidade e, como ele mesmo diz, vaidade das vaidades, tudo, a verdade, tudo é vaidade, diz o sábio. A vida de Salomão constituiu um lembrete solene de que a sabedoria é um bem completamente distinto de um coração sincero e motivado por um amor real, regido pela vontade de Deus. Não é algo equivalente à piedade, ao temor ao Senhor. No entanto, sem essa virtude, nenhum homem sábio poderá usar sua sabedoria em um propósito consistente, bom, no que diz respeito à sua própria vida. No coração humano mora o mal. Jeremias 17:9. Esse pode coexistir com o conhecimento perfeito da vontade de Deus. Não existe uma razão lógica pela qual Salomão tivesse corrompido sua vida pessoal da forma como o fez. Ele simplesmente se deixou levar por sua própria riqueza e pelo poder, e aos poucos afundou em um estado de alienação de Deus, sem percebê-lo. No entanto, no final de sua vida, Salomão compreendeu que nenhuma realização ou gozo poderia trazer satisfação real, permanente se procurado para usufruto do ego do meio desse mundo, debaixo do sol. Ele percebeu que nada daquilo que tinha sentido, pois era tudo vazio, e qual estudante pouco aplicado acabou recebendo nota 0, devido ao tom de Eclesiastes, sua clara advertência de que é útil ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Somos aqui levados a crer que Salomão tentou acertar sua vida com Deus e arrependeu-se de sua infidelidade e loucura, quando pecou contra a luz que lhe fora dada. Ele nos deixou um legado a todos os crentes que têm um coração andarilho, voluntarioso, egoísta, toda e qualquer vida não dedicada a Deus. Torna-se pó e cinzas, enche-se de dor e desespero. E conclui Salomão: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Nossa conclusão aqui é a seguinte: os 3 livros que Salomão escreveu são verdadeiros e úteis, porque ele foi inspirado por Deus para o registrá-lo. Ele foi um homem de imensa sabedoria e também de grande loucura no que diz respeito à sua vida moral. Ele mesmo veio a reconhecer essa realidade que amargamente lamentou antes de morrer. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.